Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Daremos continuidade à correção de questões sobre orações subordinadas adverbiais. Paramos na número 28. Nós temos uma frase e dentro da frase temos duas orações aparentemente idênticas, mas só na aparência, porque elas apresentam classificações sintáticas bem diferentes, tá? Vamos então ler a frase do Machado de Assis. Não esticava o braço, sem espiar primeiro para todos os lados, a ver se vinha alguém. E se vinha alguém, disfarçava e ia-se embora, tá? A primeira oração, ela completa o sentido do verbo ver. Ela é introduzida, né, pela conjunção integrante se e funciona como objeto direto, porque quem vê, vê alguma coisa. Vê, né, a ver se vinha alguém. Então, a primeira oração será oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Com a classificação da primeira, eu já consigo responder aqui, ó, a questão número 28. Ó. Eu já sei que é a letra D. Mas vamos classificar a segunda oração, né? Que é aparentemente idêntica, mas tem uma classificação sintática diferente, né? Porque ela já vai exprimir aqui, ó, né, a ideia de condição, tá? E na condição de vir alguém, disfarçava e ia-se embora. Então, a segunda oração, ela apresenta a ideia, né, de condição. Então, ela será oração subordinada adverbial condicional, tá? Então, a opção a se marcar aqui, ó, letra D, a primeira objetiva direta e a segunda adverbial condicional. Número 29. A conjunção subordinativa em destaque estabelece ali que tipo de relação de sentido entre as orações por ela conectadas. Então, o que eu preciso saber, qual é o sentido, né, da conjunção subordinativa, né? Que ideia ela nos passa? Vamos lá. Como as organizações ambientalistas têm denunciado, os países industrializados são os que mais poluem o meio ambiente, conforme as organizações ambientalistas têm denunciado, tá? A conjunção como, ela passa a ideia de conformidade. Número 29, letra A. Número 30. Eu tenho aqui no número 30 três frases e dentro de cada frase eu tenho uma oração subordinada destacada, certo? Todas elas ali tendo como, né, conjunção o como. Só que o como, dependendo da oração, irá ganhar, tá, classificações diferentes. Então, vamos ler a primeira, tá? A primeira frase. Como não podia medir forças com o irmão mais velho, desistiu de tomar posse do brinquedo. Bom, a oração subordinada aqui, ó, ela é classificada como subordinada, adverbial, causal. É a causa dele desistir da posse do brinquedo, tá? Como não podia medir forças, desistiu de tomar posse do brinquedo. Então, a primeira será causal. Então, vamos lá. Então, já posso cortar a letra B e posso cortar a letra C. Vamos à frase 2. Anísio procurou fazer a lição como o professor havia ensinado. Como o professor havia ensinado, né, vai passar aqui uma ideia de conformidade, tá? Anísio procurou fazer a lição conforme o professor havia ensinado.
Então, a segunda oração será subordinada adverbial conformativa. Ainda não dá para escolher a opção correta, tá? Porque estão iguais até o momento. Então, será a frase 3 que decidirá, né, a opção correta. Vamos lá. Os cabelos da encantadora mulata eram negros, como uma cascata de petróleo. Bom, ficou fácil, né, pessoal? Como uma cascata de petróleo. Está claramente aqui, ó, expresso na oração adverbial uma comparação, tá? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial comparativa, tá? Então, a opção a se marcar é letra D. A primeira causal, a segunda conformativa e a terceira comparativa. Número 30, letra D. Número 31, tá? Observe as conjunções subordinativas em destaque. Embora, se e como, tá? Bom, então, né, elas têm aí a classificação entre parênteses. Então, eu tenho a conjunção sublinhada e depois eu tenho a classificação. Em qual delas, ou em quais, tá, a classificação está correta, tá bom? Vamos lá. Embora meu pai não estivesse aqui, fiz o trabalho do mesmo modo. Embora, apesar de, mesmo que, ainda que, sempre passará, né, assim, a ideia de concessão, tá? Então, a primeira, embora meu pai não estivesse aqui, é uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, a frase número 1 está incorreta. Vamos à frase 2. Se meu pai estivesse aqui agora, perguntaria a ele: seu trabalho ficou bem feito. Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Se o trabalho ficou bem feito. É uma oração subordinada, tá? Substantiva objetiva direta, introduzida aqui pela conjunção integrante se. Não é uma conjunção condicional. O se sublinhado aqui é uma conjunção integrante, tá? O primeiro se será uma conjunção condicional, mas ele não está sublinhado, né? O que vale aqui é a conjunção sublinhada. É o segundo se, que é uma conjunção integrante. Então, a segunda frase, né, a segunda conjunção também está classificada de forma errada. Então, sobrou aqui somente a frase 3. Enquanto meu pai estava aqui, fiz o trabalho do modo como ele me ensinou, né? Conforme, da maneira, né, de acordo, conforme ele me ensinou. Então, o como, a conjunção como, na última frase aqui, ó, na última oração aqui, ó, tá? Passa uma ideia de conformidade. É, portanto, uma conjunção subordinativa conformativa. Então, a única opção, né, correta está na letra C, que é a frase 3. Né? A classificação está correta em 3. A conjunção presente na frase 3. Número 31, letra C. Número 32, tá? As Forças Armadas Brasileiras já estão treinando 4.000 soldados para a missão no Haiti, ainda que a ONU solicite um número menor de combatentes. Ainda que é uma concessão, né, pessoal? Ainda que, mesmo que, apesar de, são sempre locuções conjuntivas que passam a ideia de concessão. Então, a número 32 ficou fácil, né? Bem fácil. Letra A. Número 33, tá? Marque a alternativa em que a oração em destaque classifica-se como subordinada
adverbial. Então, essa é um pouco mais difícil, né? Porque a subordinada adverbial, em alguns casos, tá? Ela ficará muito parecida com a coordenada sindética explicativa, tá? Então, a subordinada adverbial causal, ela ficará muito parecida com a coordenada sindética explicativa. Então, vamos estabelecer a diferença aqui, tá? Vamos lá. Olha, vamos pegar aqui a letra C, ó. Uma das personalidades que voou no Mirage foi o piloto Ayrton Senna, né? Esse que voou no Mirage aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, ela não é adverbial, então eu corto, tá? Vamos lá. É uma exigência do Código de Trânsito que os motoristas adotem atitudes preventivas, né? Quando a oração principal começa com o verbo de ligação, né, a oração subordinada será subordinada, substantiva, subjetiva. Então, também não é uma oração adverbial, né? Então, a letra C é uma subordinada adjetiva, a letra D é uma subordinada substantiva, tá? Agora, estamos entre a letra A e a letra B. Percebam como elas são bem parecidas, tá? Que ambas nós podemos ali confundir, inclusive com orações coordenadas sindéticas explicativas, tá? Vamos lá. Letra A. Não se preocupe que a situação será resolvida. Bom, toda vez, né, eu tenho aqui a oração sublinhada, né? Toda vez que na oração anterior, né, apresentar ali um verbo, né, no imperativo, no caso, o imperativo negativo, a oração seguinte será classificada como oração coordenada sindética explicativa. Eu primeiro dou uma ordem, ou faço um pedido. Não se preocupe. E agora eu vou entrar com a explicação. Porque a situação será resolvida. Então, a oração seguinte será oração coordenada sindética explicativa, tá? O que equivale a porquê. Poderia colocar o porquê, né, junto aqui, tá legal? Não se preocupe, porque junto, né, a situação será resolvida. Então, a letra A apresenta uma oração coordenada, sindética, explicativa, tá? O macete é que a oração anterior apresentará um verbo no imperativo. Então, pessoal, a frase A, eu tenho uma oração, né, coordenada, sindética, explicativa. Na frase C, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. E na frase D, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. A única opção que eu tenho uma oração, né, adverbial, sobrou aqui a letra B. Jantamos à luz de velas. A causa foi a seguinte, ó, cortaram nossa luz, que cortaram a nossa luz, né? Então, a oração em questão na letra B é uma oração subordinada adverbial causal, número 33, letra B. Número 34, tá? Assinale a alternativa com a sequência correta quanto à classificação das conjunções e da locução conjuntiva em destaque no texto abaixo, né? Está em itálico aqui, ó, a medida. Então, vamos, né, destacar melhor aqui, ó, a medida, embora e como, tá? Vamos lá. À medida que os anos passam, a minha ansiedade diminui. A medida que é proporcionalidade. Então, pessoal, já achei a resposta correta aqui, tá?
Vamos lá. Já cortei a letra A, já cortei a letra B e já cortei a letra D, né? Então, primeiro é proporcional. Embora eu perceba a agilidade do tempo, não serei arrastada pela vida. Apesar de, né? Apesar de eu perceber a agilidade do tempo, é uma concessão, né? Então, a segunda oração será concessiva, né? A segunda conjunção será concessiva. E não serei arrastada pela vida como uma folha ao vento. Está vendo aí uma comparação comparativa, então, a última conjunção. Então, a primeira conjunção tem um valor proporcional, a segunda conjunção, né, ela é uma conjunção concessiva e a terceira é uma conjunção comparativa, tá? Certo? Então, a número 34 será a letra C. Número 35. Como havia muito barulho na rua, todos falavam alto dentro da casa. Bom, não há orações destacadas aqui, né? Então, ó, mas deve ser essa aqui, ó. Como havia muito barulho na rua, tá? Todos falavam alto dentro da casa. Essa aqui é a oração principal e essa aqui é a oração subordinada, tá? Então, vamos lá. Todos falavam alto dentro da casa e a causa era a seguinte: havia muito barulho na rua. Então, a oração aqui, né, em destaque aqui no enunciado, é uma oração subordinada adverbial causal. Assinale a alternativa em que a oração subordinada adverbial destacada, né, tem a mesma classificação da oração aqui acima, tá? Então, eu vou procurar, dentre as 4 opções, aquela que contenha uma oração subordinada adverbial causal, tá? Vamos lá. É logo a letra A, né, pessoal? O rapaz escorregou. Oração principal. A causa: porque o piso estava molhado, né? Então, essa primeira aqui, né, ela é subordinada à posterior. Ela é uma oração subordinada adverbial causal. A causal está logo na letra A, tá? A frase apenas está invertida. O rapaz escorregou porque o piso estava molhado. Então, opção a se marcar, letra A, tá? Vamos lá. Na letra B, ninguém a conhece tão intimamente como eu a conheço, conforme eu a conheço. Subordinada adverbial conformativa, tá? Letra C, nosso time não venceu o campeonato, apesar de ter treinado intensamente, mesmo treinando intensamente, né? Oração subordinada adverbial concessiva. E a última, segundo nos informaram os jornais, amanhã subirá o preço da gasolina e do álcool, conforme os jornais informaram. E a última será oração subordinada adverbial conformativa. Então, apenas a opção A apresenta uma oração subordinada adverbial causal, né? Então, a número 35 será a letra A. Número 36. Terminado, né, o Congresso de Educação, certo? Então, vamos lá. Terminado o Congresso de Educação, sabendo da falta de comprometimento dos representantes do governo, né, quanto à reforma das escolas públicas, é a segunda oração, certo? Então, vamos lá. No texto acima, podem se classificar as orações subordinadas adverbiais reduzidas, respectivamente, como... Então, ó, a primeira oração, ela passa a ideia de tempo, né? Ela está reduzida de particípio. Terminado o Congresso de Educação, então, a primeira será subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Cadê aqui, ó?
Então, pessoal, apesar de toda essa dificuldade, né, aparente, né, que não é nada difícil, logo de cara eu percebo, terminado o Congresso de Educação, é uma oração que passa a ideia de tempo, é, portanto, temporal. Então, né, eu já posso aqui, eliminando a letra A, eliminando a letra C e também a letra D, eu só posso, né, chegar à conclusão que a opção correta é a letra B, tá? E vamos lá, vamos à segunda oração. Sabendo da falta de comprometimento dos representantes do governo com a reforma das escolas públicas, é a causa, né, dos professores deixarem o teatro desapontados. Então, a segunda oração será oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Tá? Então, a primeira será temporal e a segunda será causal. Tá? Número 36, letra B. Vamos agora ao número 37, atribuindo F ou V, né, para a classificação das orações subordinadas adverbiais. A seguir, vamos achar a sequência correta. Nevou tanto que as ruas ficaram intransitáveis, né? Bom, é uma consequência, tá certo? Então, a primeira é V. Os garis trabalhavam sem descanso, né? Visto tratar-se de verdadeira calamidade causal, tá? Vamos ver aqui, ó. Visto tratar-se, eles trabalharam sem descanso. Vamos interpretar aqui, né? Visto tratar-se causal. A segunda será causal, tá? Olha aqui, ó, causal. Verdadeiro também, né? A causa deles trabalharem sem descanso foi, né, a verdadeira calamidade, tá, em que se encontrava lá o lugar. Foi a causa deles trabalharem sem descanso. Verdadeira também. Vamos à terceira. À medida que o tempo passa, aí ficou fácil, né? Proporcional. Verdadeira. O branco tornava-se escuro. Então, aqui eu tenho uma oração proporcional, né? E deu tudo verdadeiro, pessoal, até agora. Vamos lá. E a última, né? O resultado, conforme se esperava, finalmente foi alcançado. Segundo se esperava, ela não é condicional, ela é conformativa. Então, a última ficará ali como falsa, tá? Então, ficou assim, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Opção a se marcar na número 37, letra B.